Há uma semana, ouvimos muito falar do tema ou do termo ICMS, que é aquele imposto estadual de circulação de mercadorias e serviços. Bem, caminhoneiros parados, motoristas de aplicativos em protestos mais de uma vez, gasolina alta e o presidente Jair Bolsonaro fazendo até desafio. Hoje, a gente vai conversar sobre esse cenário econômico com o presidente do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia, o Mourão Júnior, que está aqui com a gente. Mais uma vez, o nosso muito obrigado, presidente, por ter aceito o convite da produção e hoje conversar sobre esse assunto. Bom dia. Bom dia, os ouvintes da Rádio Diário. Bom dia, Patrick. É um assunto realmente, como podemos dizer, que está na mídia, no momento em que o presidente, vou falar assim de uma maneira mais tranquila, da maneira dele, joga para a sociedade essa questão, do imposto sobre o consumo, o imposto esse sobre o combustível, principalmente, que também é sobre a luz, uma alíquota alta, no momento em que a economia dá sinais de reação, mas ao mesmo tempo temos que aliviar, o consumidor. Temos que ter um pensamento, porque ele é um governo com ministros com tendências neoliberais, e essa tendência neoliberais, entendeu? Ela tende, a questionar essa questão tributária excessiva. Quando o senhor fala que o ICMS, ele também é um imposto que está na energia elétrica, na luz. Exatamente. Incide quanto a carga tributária na luz? Porque no combustível fala-se acima de 40%. Na luz ela fica em torno de 27%. É alto também. E tem uma outra questão que influencia na questão do combustível. Primeiramente, porque a tributação sobre o combustível, além dos impostos federais, PIS, COFINS e ACID, tem o próprio ICMS, que é estadual. Ela funciona da seguinte maneira, sobre a questão de estimativa fixa. O que é essa estimativa? Em que a distribuidora, pela uma determinação legal, que eu digo, pela legislação do ICMS, ela vai vender o combustível ao posto de gasolina, mas ela estima um valor de venda para poder reter o ICMS. Quando ela estima o valor de venda, a gente pode dizer isso na economia, que é uma intervenção do Estado na economia. Como é que eu vou saber o teu valor de venda? Então eu vou estimar, e quando eu estimo, eu praticamente, eu mato, o dono do posto de gasolina, porque ele não tem a margem, para poder trabalhar o preço, ou melhor dizer, não vai poder haver uma concorrência, porque além dele, todos os outros postos têm que pagar um ICMS sobre um preço futuro, que provavelmente não é o preço que está ocorrendo no mercado. Essa é uma maneira correta? Correto. Porque a pessoa está estimando algo, o nome já está dizendo, uma estimativa não é uma certeza. Exatamente. Numa visão, de mercado, ou numa visão de consumidor, podemos dizer que não é muito bem correto ou saudável economicamente. O certo era não ter, porque não tem um outro lado. Essa estimativa, como chamou tributação na fonte, porque o Estado não tem como fiscalizar todos os postos de gasolina. É muito mais fácil o Estado fiscalizar quem vende o combustível. Só que você está comprando uma matéria-prima, que ela vai ser usada para revenda. E como toda revenda, que não é um processo de industrialização, ela tem uma margem de lucro pequena, uma questão, de comércio, e ao mesmo tempo os custos fixos sobre os postos de gasolina. Eu não estou defendendo aqui a questão dos postos, eu estou querendo deixar um panorama claro, que esse imposto, ele incide,
ele tem uma incidência muito pesada sobre o consumidor e sobre também o dono do posto de gasolina. Aí cai aquela seguinte situação: quando aumenta na refinaria, né, automaticamente, né, o consumidor sente no posto. Quando diminui na refinaria, o consumidor não sente no posto, por causa da questão da substituição tributária. Em que o governo estipula, né? Ele estipula um valor de venda e sobre esse valor de venda ele coloca o imposto. É por isso, então, e aí eu gostaria que o senhor, de forma bem mais didática, o senhor já está sendo bem claro, mas essa é uma dúvida que todo mundo tem. Porque o cidadão diz, o próprio presidente disse assim: eu já baixei 3 vezes a gasolina e lá na bomba isso não se reflete. Então, gostaria que o senhor, com muita calma, porque eu acredito que isso interessa a todos, né? Sim. Porque quando a Petrobras baixa o valor, esse valor não baixa na bomba para o consumidor. Mas quando ela anuncia o aumento, imediatamente acontece o aumento. Porque pelo seguinte, vamos uma maneira clara, ele estipula um valor de venda, como eu falei aqui, né, para calcular o imposto que vai ser retido na hora da venda, né, para o posto de gasolina. Se ele aumenta o valor, automaticamente ele vai aumentar essa base dessa estimativa. Isso aí você concorda comigo. Sim. Né? Aí ele aumenta, quando ele aumenta o imposto, aumenta o combustível, aumenta a base e vai diretamente, né, passa diretamente para o posto. Quando ele diminui, né, ele também não reflete sobre a base do cálculo desse imposto, nessa estimativa de venda, né, porque ele se baseia de um cálculo que estava já com imposto alto, com combustível alto. Não tem como o Estado, né, definir, né, como a gente chama de concorrência, livre concorrência, né, ela aconteceu muito clara quando houve a questão das privatizações das telecomunicações, em que hoje você compra um celular, troca de linha telefônica, que há um tempo atrás, na nossa época, né, não estamos tão velhos assim, né, era uma coisa difícil e era caro. Para você comprar um telefone residencial, era o valor de um carro, praticamente. Exatamente. Né? E a concorrência, ela eliminou tudo isso, né? Se tornou muito mais, vamos dizer assim, democrático, né? Você ter um aparelho, você ter uma linha telefônica, e a própria concorrência, ela beneficia o consumidor, né? É o famoso que a gente chama, né, nessa tendência neoliberal, né, é o laissez-faire, né? Deixar passar, fluir normalmente a economia, sem nenhuma interferência do Estado. Essa pressão do Bolsonaro é nesse sentido, né? Eu vou fazer aqui minha parte, mas o Estado, né, com o ICMS, cada Estado tem a sua própria legislação, né, o Estado também tem que fazer o seu papel. O problema é que os governadores, né, presidente, já disseram que são contra, porque uma das receitas mais fortes dos estados é justamente o ICMS, eles demonstram ser contrários, e a população está cobrando ali nas redes sociais também. O senhor acredita que, de alguma maneira, o ICMS vai ter mudança? Há um bom tempo atrás a gente acreditava assim, né, que a política talvez não houvesse mudança, né? Olha, um economista falando de política. E já se mudou muita coisa, né? A própria questão da eleição do presidente Bolsonaro é uma mudança muito grande, né? E a questão das redes sociais, das mídias sociais, é um movimento que realmente tá dando uma nova forma, principalmente à sociedade brasileira. Eu acredito que é uma pressão válida, né? A própria CDL, há um bom tempo, vem fazendo esse movimento, se não me engano, a CDL jovem, né? Um dia sem imposto. Um dia sem imposto, que você tem a noção de como realmente ficaria o preço do combustível sem todos os impostos. Não estamos aí colocando geral, né? Não é só na questão do ICMS. E, Patrick, eu acredito assim, não pode ser zerado, né? Porque o Estado também precisa de receita, mas pode-se chegar a um consenso, né, em que beneficie o consumidor e, ao mesmo tempo, né, gere uma receita para o Estado. O Estado ele tem que ser eficiente, né? O Estado ele não pode, né, ao mesmo tempo, pressionar, pressionar que eu digo, né, colocar essa alíquota que pressiona o bolso do consumidor. E o que mudaria se o ICMS fosse reduzido?
mudaria muito, né, numa questão econômica. Vamos colocar um exemplo claro, né, um trabalhador, né, uma pessoa que trabalha com Uber, e ao mesmo tempo em que ele consegue comprar adquirir um combustível a um preço mais acessível, ele aumenta a sua renda. E com esse aumento de renda, ele pode beneficiar toda a sua família. E, ao mesmo tempo, aumenta o consumo, né? É um ciclo, como eu gosto muito de falar para os meus alunos na questão econômica, né? Eu tenho salário, eu vou para o supermercado, eu compro no supermercado, o supermercado pede para a indústria e a indústria produz e gera emprego, né? Então, tem um lado positivo dessa diminuição dessa carga tributária sobre o combustível, né? E aproveitando também a questão da luz, né? Que é outro fator que pesa muito sobre o bolso do consumidor. E que tem o ICMS também incidindo. E que tem o ICMS incidido. O Corecon, ele está indo às mídias, né, e os meios de comunicação, né, colocasse à disposição do Estado, da Assembleia Legislativa, nessa questão do combustível. Tem que ser discutido para que chegue a uma alíquota que beneficie a todos, né, e que melhore a situação do consumidor. Você acha que vai ser fácil ou não tão difícil encontrar essa alíquota ideal? Vai ser uma discussão que eu acredito um pouco dura, né, Patrick? Quando a gente chega de um lado, né, o Estado com seus deveres e, ao mesmo tempo, um consumidor, né, já cansado, né, de pagar imposto. É uma carga tributária pesada, né, e ela dificulta, né, e trava o crescimento e o desenvolvimento econômico. Mas você acredita no consenso, pelo menos, hein? Eu acredito, né? Temos que acreditar no consenso, na discussão, né, e chegar a um denominador em que possa beneficiar a todos. Mourão Júnior, presidente do Corecon, Conselho Regional de Economia, muito obrigado pela participação do senhor mais uma vez aqui, e que a gente já o convida, espera contar com o senhor em outras vezes. Esses assuntos aí vão continuar fervilhando. O presidente vai continuar fazendo desafios do jeito Bolsonaro de ser. E a gente espera contar com os seus conhecimentos para dividir conosco, com nossos seguidores e o pessoal que está como ouvinte e também da Record News Manaus. Muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Diário. E quero só contribuir nessa questão do trânsito. O trânsito hoje no Parque 10, né? Pelo amor de Deus, né? Só Deus mesmo, né? Tá um trânsito insuportável, né? Eu saio de casa 1 hora antes do meu compromisso. 1 hora antes, para poder chegar assim. A dica que eu dou para o senhor é essa, se tentar sair mais cedo. Obrigado, presidente.